A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, os irmãos da ADVEC, paz do Senhor, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, no Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, além de ministrarmos sobre a escola bíblica dominical, sobre missões, já fui missionário, sobre escatologia, sobre evangelismo, sobre família, para jovens, também para círculo de oração. Ainda ministramos batismo com o Espírito Santo, ministramos sobre curas. Deus tem me usado muito em curas. Há cerca de 10 anos eu recebi dons de curar. Todo lugar que nós temos ido, Jesus tem curado cerca de 100 pessoas ou mais. Então, se você deseja nos convidar, com todo prazer estaremos aí. Dê aí um like, um gostei, um joinha, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o telefone está aí, 99991520454. O DDD 99, que é o telefone que era do Maranhão ainda. Então eu envio, além do PowerPoint e PDF das figuras, dos slides, também enviamos mais estudos escritos sobre a lição. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2023, as lições da Palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical para adultos, com o tema Fundamentos da Liderança Cristã, modelo bíblico de fé, motivação e empreendedorismo. Você vê aí o endereço eletrônico para você adquirir a revista, também o livro, também vê aí o telefone, o WhatsApp aí da Nélia, que você pode adquirir as revistas com ela. O comentarista deste trimestre é o pastor Walter Brunelli. Nós estudamos já na lição 1, José, um líder proativo. Estudamos na lição 2, Moisés, um líder fiel à sua casa. E hoje vamos estudar a lição de número 3, Bezalel, um líder artístico. Nesta lição, nós vamos ver aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o grande líder é cheio do Espírito de Deus. No subtópico 1, liderança artística. Subtópico 1, um líder versátil. No tópico 2, o grande líder esmera-se em pôr em prática a vontade do Senhor. No subtópico 1, Bezalel reproduziu o simbolismo circunscrito em cada elemento. Subtópico 1, a mesa dos pães. Subtópico 1, subtópico 2, o castiçal. Subtópico 1, subtópico 3, o altar de incenso. Subtópico 1, subtópico 4, o altar do holocausto. Tópico 2, subtópico 2, o grande líder ensina e reconhece a importância dos seus liderados. No tópico 3, características necessárias aos líderes artísticos. Subtópico 1, sabedoria de coração. Subtópico 2, dedicação e esmero. Então estaremos estudando todos esses tópicos e subtópicos aí. Vamos ao texto bíblico e básico, que está em Êxodo 31, de 1 a 11. Diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo o que te tenho mandado.
Então esta é a leitura básica, né? Mas é importante ler o livro todo de Êxodo para nós podermos entender melhor esta lição. O texto áureo da lição está em Êxodo 35:34, que diz: também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Êxodo 35:34. Então veja que Deus chama e Deus capacita e Deus ainda escolhe a pessoa para ensinar a outros. Isso é uma coisa impressionante, maravilhosa. Todos aqueles que recebem de Deus devem repassar isso a outros, devem ensinar a outros, devem preparar a outros para também fazer a obra de Deus. Então nós devemos trabalhar como aqueles que sempre estão dispostos a ministrarem aos outros aquilo que recebeu de Deus, para que os outros também possam exercer essa função entre o povo de Deus. Por isso mesmo, todo lugar que nós vamos, nós oramos para que o mesmo dom que nós recebemos, nós possamos também ver operando em outros irmãos. Então nós sempre oramos para que os irmãos recebam dons do Espírito Santo, todo lugar que nós vamos. E isso é bíblico, né? Paulo diz: desperta, Timóteo, o dom que há em ti, o qual lhe foi dado pela imposição de minhas mãos. Em outro lugar, pela imposição das mãos do presbitério. Então veja que Bezalel, ou Bezaleel, foi cheio do Espírito Santo para produzir o quê? Produzir arte, que nós chamamos hoje arte sacra, né? Ou arte religiosa. Veja que não foi nada produzido com o objetivo de receber adoração, mas tudo era uma representação daquilo que estava no céu. Mas Deus já deu logo a ordem: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu ou na terra. Isso tudo que não pode se fazer para que haja adoração a essas coisas. Então é proibido fazer. Todo crente deve ser cheio do Espírito Santo. Tem que crer na palavra de Deus, receber aquilo que é para todo crente receber. Receber aí o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Então nós estamos na época da igreja, né? Todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, então são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas. Então Deus dá sabedoria para que nós possamos trabalhar com coisas sagradas, coisas de Deus. E nós vamos ver que um líder não trabalha só, então ele tem os seus companheiros, ele também ensina seus companheiros a trabalharem para Deus. A obra de Deus requer zelo, né? Cuidado. Então são coisas santas, coisas de Deus. Quando nós consagramos as coisas, por exemplo, nós não podemos comprar uma caixa de som, por exemplo, e falarmos: isso aqui é dedicado a Deus, e usarmos isso para fazer política, para tocar música mundana, essas coisas, emprestar para coisas mundanas também, não. Então foi consagrado a Deus, né? Se você pedir um carro a Deus e diz que esse carro seria usado na obra de Deus, você não pode usar esse carro para a obra de Satanás. Tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Então devemos entender: todos aqueles que ensinam alguma coisa de Deus a outros, então essa pessoa se torna o quê? Um líder. E o bom líder, ele sempre compartilha com outros aquilo que recebe de Deus. E toda obra artística, tanto faz aí construir objetos, né? Olha, construir um porta-bíblia, por exemplo, é uma obra artística e é coisa feita para a obra de Deus, para as coisas, para ser usado em benefício da obra de Deus. Alguém faz aí um banco, uma cadeira, uma coisa assim, para a casa do Senhor, né? Uma obra artística. Alguém faz uma cortina, é uma obra artística. Um tapete, uma obra artística. Alguém toca um instrumento na igreja, é uma obra artística. Então ele deve saber que ele está fazendo uma coisa sagrada, uma coisa santa.
Então hoje na igreja tem a área da música, tem até a área da dança, tem a área de pintura, né? Para escrever lá o nome da igreja bem bonito, um versículo bíblico na parede, construir lá uma moldura na parede, né? Na construção tem ali uma coisa bonita, bem arquitetada. Tudo isso é parte artística. Escrever livros, né? Escrever aí as revistas da Escola Bíblica Dominical, escrever artigos, né? Um blog, uma página. Tudo isso pertence a essa área artística. Aí tem o teatro, né? Tem os filmes evangélicos, né? Muita gente fazendo filme evangélico aí. É uma obra artística maravilhosa. Então existem as coisas que são feitas para Deus. Então Deus criou o ser humano com a inteligência muito grande, criou a sua imagem e semelhança, então ele tem sabedoria para imaginar coisas, idealizar coisas, inventar, fabricar, operacionalizar. Então, na verdade, todos os seres humanos recebem isso. Agora, tem aqueles que recebem para fazer as coisas de Deus. Aí precisa ser pessoa de Deus e cheia do Espírito Santo. Vamos então à palavra introdutória. Jeová dera a Moisés a ordem e a planta para a construção do templo. Êxodo 25, de 1 a 9. Enquanto o povo caminhasse pelo deserto rumo a Canaã, a tenda da congregação seria o ponto central da presença manifesta de Deus entre os israelitas. No futuro, depois que o povo já estivesse assentado na terra prometida, o tabernáculo seria substituído pelo templo. O tabernáculo não se reduzia a um artefato móvel, a ser armado e desarmado no deserto, ao longo de uma caminhada de 40 anos. Ele carregava consigo uma mensagem espiritual de grande significado tipológico e de um poder extraordinário, a ponto de, por exemplo, a Arca da Aliança não poder ser tocada por mãos humanas, correndo-se o risco de morte imediata, como está em Números 4,15. A confecção do tabernáculo deveria seguir detalhes arquitetônicos e apetrechos minuciosamente planejados pelo Senhor, os quais incluíam os compartimentos internos, como a Arca da Aliança, as cortinas, os castiçais, as mesas, os querubins de ouro e até mesmo as vestes sacerdotais. Então veja, aquele tabernáculo significava a presença de Deus no meio do povo. E ali no Santo dos Santos tinha uma arca e com a tampa de ouro, né, o propiciatório. Então ali Deus se manifestava. Uma vez ali ao ano era colocado ali o sangue de um bode expiatório, que era exatamente para expiar os pecados do povo. E ali então Deus vinha, queimava aquele sangue que era colocado ali, aprovando o trabalho feito pelo sumo sacerdote, que ali entrava uma vez ao ano, e também os outros sacerdotes que trabalhavam ali no lugar santo, e também até os levitas, né, todos os levitas que trabalhavam para que tudo funcionasse no tabernáculo. Para se construir então o tabernáculo, Moisés ficou na supervisão de tudo, porque ele recebeu a planta de Deus, mostrando ali como era para ser feito, figura do que havia no céu. Então Deus lhe dá auxiliares. Deus é quem escolhe. Olha que Deus dá até o nome, né? Ele dá o nome de Bezalel, que significa aí a sombra de Deus, o seu nome. Ele é filho de Uri, neto de Ur, aquele mesmo Ur que sustentou a mão de Moisés durante a guerra lá contra Amaleque. Bezalel era um artesão, né, ali da tribo de Judá. Então ele sabia trabalhar com madeira, com pedras, com metais, e ele foi então escolhido por Deus para fabricar as peças do tabernáculo, as mobílias, né? Aí haviam cortinas, haviam postes, né? Aí havia o castiçal, aí havia ali o altar de incenso, mesa dos pães, tinha a arca, tinha a tampa lá propiciatória, tinha os querubins, né? Lá fora tinha o altar de sacrifícios, né? De holocausto, tinha a pia de bronze. Então tudo isso tinha que ser fabricado. E Deus então chama Bezalel, Aholiabe, e eles tiveram outros auxiliares. Bezalel ensinava do jeito que era para fazer, tendo recebido de Moisés o que era para ser feito. O Aholiabe era então o auxiliar direto de Bezalel,
Seu nome significa tenda do Pai, e ele era da tribo de Dan. Então veja que Deus dispôs Bezalel a ensinar aos outros. Olha, o ensino é uma coisa maravilhosa, é a maior e melhor profissão que alguém pode ter. Então Bezalel estava cheio do Espírito Santo, capacitando-o a fazer aquilo que era para ser feito, e também ele ensinava os outros a fazer como deveria ser feito. Então Deus lhe dispôs o coração para ensinar os outros. Veja que o ensino das coisas de Deus é Deus mesmo que dispõe a pessoa a fazer isso, capacita para fazer isso. Então nós vimos que a ordem para construir o tabernáculo foi dada lá no Monte Sinai, mais precisamente no Monte Horebe, como está em Êxodo 3:12 aí. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então você vê no mapa aí, né? Monte Horebe, que estava na cordilheira do Monte Sinai. Não era no Monte Sinai ali do lado de Israel, do lado ali próximo de Jerusalém, não. Era a cordilheira do Monte Sinai, mas do outro lado do Golfo de Acaba, lá na Arábia. Não na Arábia do lado de Israel, mas na Arábia lá do outro lado, ali onde tem a Arábia Saudita. Quanto tempo se levou para construir o tabernáculo aí, desde a ordem para construir até terminar? Então vemos aí que 9 meses, né, foram necessários para a construção. Você veja Êxodo 19:1 e veja Números 9:1. Vamos dar aí alguns números do tabernáculo que é importante você saber. 603.550 homens acima dos 25 anos contribuíram com ouro, prata e bronze para os objetos. Havia naquele tempo em Israel 600.000 homens que puxavam da espada. Então o povo total por volta de 3 milhões de pessoas. A área total do tabernáculo, 1.250 metros quadrados, 50 por 25. 50 metros quadrados de área no lugar santo, 10 por 5. 25 metros quadrados de área no Santo dos Santos, 5 por 5. Foram gastos aí 1.000 quilos de ouro, 3.430 quilos de prata, 2.425 quilos de bronze. Então, pelo menos foram gastos aí 600 milhões para se construir o tabernáculo. Agora, imagine na construção do templo, que isso aí foi tudo multiplicado por pelo menos 3 os gastos. Então, Salomão gastou aí por volta de 1,5 bilhão na construção do templo. Agora, para nós mostrarmos aí que realmente Deus dá sabedoria a todos os homens para a construção de coisas, nas artes, nós temos exemplo aí bíblico de pessoa que não era cheia do Espírito Santo, mas também era capacitada por Deus para fabricar tudo isso. Olha, o Bezalel já era um artesão antes dele ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra do tabernáculo. Também nós encontramos lá em Tiro, onde o rei era Irão. Lá havia um artesão chamado Irão-Abiú. Veja o que diz a Bíblia. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu sobre ele rei. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino, em carmesim, e é hábil para toda a obra do buril e para toda espécie de invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor teu pai, segundo o livro de Crônicas 2, de 11 a 14. Então Deus dá sabedoria a cada um para alguma coisa, descubra sua aptidão ou talento. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Jó 38:36. Então olha, as coisas de Deus são assim. Então
Deus deu sabedoria a todos. Agora, para fazer as coisas de Deus, então são pessoas que são cheias do Espírito Santo, são escolhidas e capacitadas por Deus para fazer. Agora, uma pessoa que não é ainda salvo pode trabalhar em coisas feitas para Deus? Sim, desde que haja o quê? Um supervisor, né? Um orientador para estar ali acima dele, estar ali controlando tudo que ele está fazendo. Olha como é que Deus faz. Deus chamou Pedro, que não tinha conhecimento teórico, para pregar e ensinar quem? Judeus, que eram estudados. Olha, moravam em Jerusalém. Muitos deles estudaram aí o Pentateuco a vida inteira. Estudaram ali com grandes sábios. Pedro foi chamado para pregar a estas pessoas. Pregava até os sacerdotes. Agora olha só o que Deus faz. Deus chama Paulo, estudado aos pés de Gamaliel, entendido na lei, para pregar a quem? A quem não sabia nada da palavra de Deus, os gentios. Olha, chama o iletrado para pregar aos intelectuais e chama o intelectual para pregar a quem não sabia nada da palavra de Deus. E é assim que Deus faz. Deus confunde a sabedoria dos homens, né? Para eles é o que? Para quem se perde é loucura, mas para quem se converte é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ver o tópico 1. O grande líder é cheio do Espírito de Deus. Bezalel, que nesse original aí significa na sombra, foi chamado para liderar a construção do tabernáculo. O texto sagrado diz que o Senhor encheu Bezalel do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Êxodo 31, de 3 a 5. Nas palavras dos editores do Novo Comentário Bíblico do Antigo Testamento, o Espírito concedeu poderes e dons únicos às pessoas encarregadas de moldar e construir o tabernáculo, beneficiando o santo e maravilhoso Deus. A ocorrência sequencial das palavras sabedoria, entendimento, ciência e invenções é similar à dotação em 7 vezes no espírito do rei vindouro, Isaías 11, 2. Esse acúmulo de termos aparece para destacar a extrema importância da inclinação artística do tabernáculo, que demandou pessoas muito capacitadas e habilidosas, investidas de poder único pelo Espírito de Deus para o desempenho de suas tarefas. Aí você vê aí o livro, né, onde você encontra escrito sobre isto, que é da Central Gospel. Então Bezalel é mais um aí no Antigo Testamento que nós vemos aí que foi capacitado, né, foi cheio do Espírito Santo para fazer alguma coisa para Deus. Outros exemplos nós vamos ver aí, Gideão, Sansão, Davi, aí o próprio Moisés. Então veja que eles foram cheios especificamente para fazer alguma coisa para Deus, mas não era residente neles o Espírito Santo, como hoje. O derramamento do Espírito Santo só foi possível após Jesus morrer e ressuscitar, como está em João 7,39. Então vemos aí que Bezalel foi escolhido para ser o líder ali daqueles que iriam construir, que iriam fabricar todas as peças do tabernáculo, todo o tabernáculo. Então ele foi escolhido para ser o líder e ele ensinaria a outros. E foi escolhido a Eliabe para ser o seu auxiliar direto. Veja que o Espírito Santo então lhe capacitava para tudo o que ele foi chamado para fazer. Então ele já era um artesão, sabia fazer muita coisa, só que não sabia fazer aquilo que Deus queria fazer. Então precisava de uma habilitação do Espírito Santo para ele fazer do jeito que Deus queria que fosse feito. Tópico 1, subtópico 1, liderança artística.
As pessoas que trabalhariam na construção do tabernáculo deveriam entender de metais, pedras preciosas, marcenaria, costura, tapeçaria, mas além de tudo, era absolutamente necessário que fossem munidas do espírito de sabedoria de Deus para entender exatamente o que ele queria sem a menor possibilidade de erro. Diferentemente do que os talentos humanos pudessem ser capazes de realizar nessa operação, ser dotado da plenitude do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e ciência, consistia em estar sensível à plena vontade do Eterno para compreender as suas exigências nos mínimos detalhes. Tudo teria de sair em conformidade com o plano divino. Êxodo 31, 6b. Então veja que todos aqueles que foram chamados, foram escolhidos para fazer, eles precisavam então de uma orientação de Deus. Eles sabiam fazer, mas muitos deles sabiam fazer até mesmo para coisas pecaminosas, para a idolatria, né? Então eles precisariam de uma orientação de Deus, eles precisariam de uma capacitação especial para fazerem aquilo que Deus queria que fosse feito, do jeito que Deus queria que fosse feito, e sendo feito para Deus. Então, o seu líder, Bezalel, e seu auxiliar direto, Aholiabe, foram cheios aí, foram escolhidos, capacitados pelo Espírito Santo para orientarem todos aqueles que iriam trabalhar. No tópico 1, subtópico 1, um líder versátil. Bezalel foi um homem extremamente versátil. Ele atuou como ourives no desenho de todas as peças feitas com metais nobres, como ouro, prata e bronze, Êxodo 31, 4. Olha aí, joalheiro na lapidação e no engaste de pedras preciosas e metais, Êxodo 31, 5. Marceneiro na produção de obras de arte em madeira, Êxodo 31, 5. Perfumista na produção do óleo de unção e do incenso aromático para o lugar santo, Êxodo 31, 11. Bordador e tecelão na costura e no bordado de tecidos diversos, azul, púrpura, carmesim e linho fino, Êxodo 35, 35. Somente o autor de toda a ciência e sabedoria poderia conceder a uma única pessoa tamanha inteligência. Então veja que Bezalel recebeu uma capacitação sobrenatural para fazer muito tipo de coisa, muito tipo de artes diferentes. Como é que alguém sabe mexer com a construção de uma peça de ouro e ao mesmo tempo sabe mexer com perfume? Como é que ao mesmo tempo sabe mexer com coisas de bordado? Como é que ao mesmo tempo pode ser marceneiro, trabalhar com madeira, engastar aí, fazer aquelas peças bonitas de madeira? Então não era só também um ourives quando trabalhava com aí ouro, prata, bronze, mas também era um joalheiro. Então veja só que não é só lapidar, mas precisava colocar dentro de um molde, dentro de alguma coisa que fosse exigido. Então, ninguém na Terra tem tal sabedoria. Ninguém pode trabalhar com tanta coisa ao mesmo tempo e fazer tudo certinho, tudo bem feito e tudo muito bonito. Então, era uma capacitação sobrenatural. Isso é comprovadamente correto. Não tem como alguém na Terra saber fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então a pessoa se especializa em alguma coisa, mas não em tanta coisa ao mesmo tempo. Então nós podemos ter um musicista, por exemplo, que ele sabe tocar em teclados, violão, guitarra, baixo, bateria, tudo, sabe todos os instrumentos. Mas aí o que? Dentro de uma área só, da música. Mas essa pessoa não vai saber desenhar, não vai saber ao mesmo tempo ser um ourives, um joalheiro, ao mesmo tempo trabalhar com tecidos e tudo. Então a pessoa tem uma especialização dentro de uma área, mas não quer dizer que vai ser todas as áreas artísticas, como o Bezalel. Isso prova claramente que ele foi capacitado sobrenaturalmente. Assim também dentro da igreja, na obra de Deus, existem aqueles que têm os seus ministérios, mas somente Jesus tinha a plenitude. Ele tinha tanto a plenitude dos ministérios, ele era ao mesmo tempo um apóstolo,
um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. São 5 os ministérios da igreja. Jesus exercia os 5. Aí tem os dons do Espírito Santo. Todos os dons do Espírito Santo operavam através de Jesus. Aí tem os dons de serviço, os dons de Deus Pai, né? Aí governos, né? Socorros e por aí. Aí tem a administração, tudo. Veja só, serviços, tudo isso que Jesus tinha em si mesmo. Todos os dons, ele tinha a plenitude. Agora, um ser humano, ninguém, tem gente hoje querendo fazer papel de Jesus como se ele soubesse tudo e tivesse a plenitude, mas não. A igreja tem os ministérios e devem ser respeitados os ministérios. Cada um deve exercer o seu ministério para o qual foi chamado. Aí a igreja funciona maravilhosamente bem. O pastor deve descobrir qual a capacitação que cada um recebeu de Deus e colocar, né, usar, disponibilizar aí uma oportunidade para cada um exercer o seu ministério dentro da igreja. Aí a igreja vai crescer espantosamente, tanto em números quanto em qualidade. No tópico 2, o grande líder esmera-se em pôr em prática a vontade do Senhor. O texto bíblico dá-nos ciência dos itens que deveriam ser providenciados na construção do tabernáculo: a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrar o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, Êxodo 31, de 7 a 11. Todos os elementos destacados por Jeová traziam consigo alguma revelação superior e nada poderia ser negligenciado, nem apresentar qualquer falha, pois não haveria chance de reparação posterior. Bezalel cumpriu a vontade do Senhor à risca. Como exemplos, destacam-se as vestimentas sacerdotais. Êxodo 39, de 1 a 31, descreve a beleza e o requinte dessas peças. As cortinas foram cosidas e bordadas 10 cortinas de linho fino torcido e de pano azul e de púrpura e de carmesim com querubins. Êxodo 36, 8, as quais eram presas umas às outras com colchetes de ouro. Êxodo 36, 13. Além disso, foram feitas 11 cortinas de pelos de cabra para cobrir a tenda. Êxodo 36, 14. A Arca da Aliança, Êxodo 37, descreve cada item da mobília sagrada. A pia, Arão e seus filhos tinham de lavar as mãos e os pés naquele utensílio antes de adentrarem a tenda da congregação, para que não morressem. Êxodo 30, 17 a 21, Hebreus 10, 19 a 22. Então veja que era uma coisa complexa, que exigia uma sabedoria só mesmo sobrenatural para fabricar tudo aquilo e do jeito que Deus queria. Olha aí, tinha a tenda da congregação, tinha a arca do testemunho, tinha o propiciatório, então tinha os móveis da tenda, a mesa com todos os seus utensílios, tinha o castiçal de ouro puro e os utensílios. O altar do incenso tinha também seus utensílios. Tinha o altar do holocausto, também tinha seus utensílios. Tinha a pia de bronze, também com seus utensílios. Tinha também as vestes dos sacerdotes. Tinha também as vestes dos levitas. Tinha as vestes do sumo sacerdote Arão. Tinha um azeite especial de unção, feito com várias especiarias, difíceis de serem encontradas. Tinha o incenso aromático. Então veja que era coisa complexa, era uma coisa mesmo que hoje para se arrumar, só para se arrumar quem faz tudo isso, demoraria aí pelo menos 1 ano para achar quem faz cada uma dessas coisas, um especialista realmente dentro de cada uma dessas coisas aí.
Então nós vamos colocar para você aí, você veja aí os desenhos, né? Aí os slides que nós estamos colocando aí para você acompanhar. Olha aí, as vestimentas sacerdotais, aí você vê também as cortinas, você vê aí as 10 cortinas, né, de linho fino torcido, de pano azul, de púrpura, de carmesim com querubins. Veja aí também as cortinas de pelos de cabra para cobrir a tenda. Você vê aí a arca da aliança, veja aí a tampa da arca propiciatória com 2 querubins. Você vê aí a pia onde Arão e seus filhos tinham que lavar as mãos e os pés, né, para poder entrarem lá dentro do tabernáculo. Aí tem o incensário, né? Aí todos esses materiais existiam ali e tudo precisava ser feito do jeito que Deus mandou fazer. Então você vê aí fora o altar de holocausto, você vê a pia de bronze, você entrando no lugar santo, você vê aí, ó, mesa da proposição com os pães, você vê aí o candelabro, você vê o altar do incenso. Aí lá no Santo dos Santos tinha lá o incensário, tinha aí também a arca da aliança. Dentro da arca tinha tábuas da lei, tinha vaso contendo maná, tinha a vara de Arão que floresceu. Aí sobre a arca tinha a tampa do propiciatório, todo em ouro, com 2 querubins aí, né, com suas asas se encontrando aí. Então tudo isso aí foi feito com a sabedoria que Deus deu a Bezalel, seu auxiliar a Oliabe e todos os outros que trabalharam, tudo sob a orientação então de Bezalel. E toda a supervisão era feita por Moisés, que consultava sempre a Deus, então, e Deus ia aprovando tudo que ia sendo feito. No tópico 2, subtópico 1, Bezalel reproduziu o simbolismo circunscrito em cada elemento. Mesmo sem compreender plenamente o significado de cada elemento projetado para o tabernáculo, Bezalel cumpriu fielmente as instruções de Jeová quando os elaborou. Estas sombras da revelação divina foram compreendidas pelo povo de Deus no tempo por ele estabelecido. Observe os exemplos a seguir: a mesa dos pães, o castiçal, o altar do incenso e o altar do holocausto. Então é evidente que Bezalel, Aholiabe, todos que ajudaram, não sabiam o que significava cada uma daquelas coisas, né? Tudo ali tinha a ver com a tipologia, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez por nós para a nossa salvação. Vamos ver o tópico 2, subtópico 1. Subtópico 1, a mesa dos pães. A mesa dos pães simboliza Cristo, o pão da vida. João 6,35. Todos os sacrifícios eram feitos de sangue, representando Jesus na sua morte. Mas havia também o sacrifício de manjares, um bolo assado feito da flor da farinha, amassado com azeite. A primeira porção de azeite. Depois da massa feita, jogava-se outra porção de azeite sobre ela. Levítico 2,4. Esta é uma simbologia do Cristo que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Lucas 1,35. A segunda porção de azeite. Depois, o pão era coberto por uma segunda porção de azeite. Levíticos 2, 5 e 6. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba. Lucas 3,22. Aquela era a segunda porção de azeite que o pão da vida recebia. Bom, aí dentro dos materiais, dentro das mobílias, dentro das coisas que existiam ali no tabernáculo, existem várias interpretações do significado de cada uma dessas coisas, que nós só vamos conhecer mesmo o significado real quando chegarmos ao céu. Se nós olharmos, por exemplo, a oferta e o holocausto, bois, bodes, carneiros, cordeiros, bolinhas, pombinhos, era tudo queimado, né? Porção dos sacerdotes era o couro. Tipificação então do Senhor Jesus Cristo, na sua vinda e morte, cumprindo perfeitamente a vontade de Deus. A oferta de cereal, melhor farinha, espigas verdes, incenso puro, óleo, sal, um punhado, parte do óleo, todo o incenso, toda a oferta dos sacerdotes era para ser queimada no altar. A porção dos sacerdotes era o restante. Como ser humano, então, apresentando a Deus uma vida sem mácula, a tipificação. A oferta de comunhão, machos e fêmeas das manadas, dos rebanhos, novilhos, cordeiros, bodes. Então ali toda a gordura era queimada. Porção dos sacerdotes, o peito movido ritualmente, a coxa oferecida. Então tipifica aí a sua morte, que a morte de Jesus tornou-se a nossa paz e a base da comunhão. Tinha a oferta pelo pecado, macho e fêmea da manada e do rebanho, ou rolinhas, pombinhos.
e 1/10 de farinha. Então toda a gordura, sangue na base do altar e nas pontas do altar do incenso, tudo era queimado. O que cabia ao sacerdote era a oferta da qual o sangue não era levado para dentro do tabernáculo. Isso significa que Jesus na cruz foi feito pecado por nós, por seu sacrifício assumindo a responsabilidade pelos pecados e transgressões contra Deus e o povo. Então nós vemos aí a mesa da proposição, que eram colocados ali os pães. Você vê aí o slide mostrando como era a mesa então, como é que era colocado aí os pães, né? A sua sequência. Aí tinha azeite que era colocado também. Então tudo tem aí o seu significado. Então vemos que pode significar, né, que Jesus, então ele foi concebido pelo Espírito Santo do útero virgem de Maria. Aí depois a segunda porção, então pode significar a vinda do Espírito Santo sobre Jesus no dia do batismo nas águas. Aí no tópico 2, subtópico 1, subtópico 2, o castiçal. A representação do candelabro, Êxodo 31, 8b, diz respeito tanto a Cristo como luz do mundo, como está em João 9,5, como as 7 igrejas descritas no livro do Apocalipse, Apocalipse 1:20. Uma igreja legítima possui o seu castiçal na terra. Isso fica claro quando o Senhor ameaçou a igreja de Laodiceia de tirar dela o seu castiçal, caso não se arrependesse dos seus erros. Apocalipse 1:12, 13, 2:5. Então, se a mesa da proposição significa Jesus como o pão da vida, então o castiçal, ou menorá, né, ou candelabro, que aí tinha 7 braços, né? Aí você compara lá com Isaías 11, falando aí das 7 unções do Espírito Santo que estavam sobre Jesus. Também pode significar o quê? Castiçal, então tinha a lâmpada ali acesa, né? As 7 lâmpadas acesas, que significa então Jesus como a luz do mundo. E lá em Apocalipse o castiçal representa as 7 igrejas, né? A totalidade das igrejas, as suas épocas. E no caso aí, cada igreja do Apocalipse foram retiradas da terra, né? Olha aí, se você for lá hoje, não existe nenhuma igreja mais lá daquelas que foram abertas pelo apóstolo Paulo ali na Turquia. Agora existe uma igreja que é a igreja do arrebatamento, foi retirada para o céu. As outras se acabaram devido às heresias ao pecado. Agora no tópico 2, subtópico 1, subtópico 3, o altar do incenso. Quando o Senhor mandou Bezalel construir o altar do incenso, Êxodo 31, 8c, ele estava pensando no seu significado real, que seria compreendido anos depois pelo povo da nova aliança. Este representa a intercessão de Cristo na glória celestial, Hebreus 7, 24, 25, Romanos 8, 34. Então, o altar de incenso, veja que aquele fogo que era colocado ali todo dia, para que subisse aquela fumaça do incenso, aquele fogo vinha do altar de sacrifício, altar de holocausto. Então, todo dia se pegava fogo dali, porque aquele fogo veio do céu, desceu do céu no dia da inauguração do tabernáculo. Então se pegava fogo dali e levava lá no altar de incenso. Então veja, isso quer dizer que é o fogo de Deus que é exigido na intercessão. Veja que tem que estar cheio do Espírito Santo para exercer o ministério de intercessão. Jesus é o nosso intercessor no céu. Nós temos um intercessor na terra que é o Espírito Santo. Então é preciso que haja o quê? A unção do Espírito Santo para que cada um de nós também sejamos o quê? Intercessores. A Bíblia diz que esse incenso, né? Aí Deus cheira como uma coisa suave, né? E lá em Apocalipse fala então que as nossas orações sobem como cheiro suave diante de Deus. Então esse é um incenso que nós vamos todo dia acender, mas temos que estar cheios do Espírito Santo. Aí nós vamos interceder e esta oração chega diante de Deus. Então o altar de incenso tipifica aí Jesus Cristo como o nosso intercessor, aquele que nos livrou do pecado para que tivéssemos comunhão com Deus, a reconciliação com Deus. Tópico 2, subtópico 1, subtópico 4, o altar do holocausto. O altar do holocausto, Êxodo 31, 9a, é uma tipificação do Calvário, lugar onde Jesus foi crucificado. Enquanto o sacrifício expiatório dizia respeito ao perdão de pecados, o sacrifício do holocausto implicava consagração a Deus, Hebreus 9, 12 a 14, 1 João 2, 2. Por essa razão, um ofertante jamais levava apenas um animal, mais 2, um para a expiação e outro para a consagração, podendo ser 2 bezerros ou
2 cordeiros, ou 2 pombos, ou 2 rolinhas, conforme as posses do ofertante. Então, altar de holocausto, ou altar de sacrifícios. Então, ali um cordeiro era sacrificado, era queimado, tipificando Jesus Cristo, né? E ali o altar tipificava o Calvário, então o lugar onde a cruz de Cristo estava, né? Então, vamos dizer que esse altar de sacrifício representa a cruz onde Jesus levou os nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali foi feito o sacrifício para que nós fôssemos comprados para Deus, perdoados pelos nossos pecados e também que nós fôssemos curados de toda doença, de toda enfermidade, livres de qualquer maldição. Em nossa vida cotidiana significa aquele sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Lembrando aí do Santo dos Santos, né? Onde havia ali a arca, havia o incensário, havia ali a tampa da arca de ouro puro, né? E ali 2 querubins. Ali era o local onde Deus se revelava, onde Deus aparecia, se manifestava. Então é o Santo dos Santos, representa aí Jesus Cristo, a presença de Deus. O que nós temos que conhecer para conhecer Deus? Conhecemos Jesus Cristo. Então Jesus está morando em nós através do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo, morada de Deus na terra. Então a presença de Deus está onde nós estamos. Veja bem, a arca representava exatamente isso, a presença de Deus. Então Jesus é a arca de Deus, é a presença de Deus entre os homens. Deus mesmo veio e morou na terra como homem. Por isso, no tempo que Jesus estava na terra, não existia arca lá no templo, em Jerusalém. Porque a verdadeira arca era Jesus, e Jesus estava ali. Tópico 2. Subtópico 2, o grande líder ensina e reconhece a importância dos seus liderados. O líder jamais trabalha sozinho. Deus preparou um ajudante imediato para Bezalel, além de outros trabalhadores igualmente habilitados para a realização de toda a obra. Êxodo 31:6, 36:1 e 2. Bezalel exercia a liderança ao mesmo tempo em que ensinava a arte a outros, como está em Êxodo 35:34. Então é importante a liderança trabalhar com outros liderados na orientação desses e um líder que seja cheio do Espírito Santo e vai transmitir aquilo que Deus quer que seja transmitido. Agora, todo líder precisa de um ajudante imediato, de um sublíder, de alguém que possa transmitir aquilo que ele quer para os outros. Então, ele não pode trabalhar só. Não existe como liderar sozinho, porque quem lidera, lidera sobre outras pessoas. Orienta, ensina outros. No tópico 3, características necessárias aos líderes artísticos. Neste tópico serão destacadas as características necessárias aos líderes artísticos, separados por Deus para o seu serviço. Tópico 3, subtópico 1, sabedoria de coração. A sabedoria de coração nos remete a pensar que há um entendimento, uma iluminação especial para quem está no Espírito. Tais pessoas guardam a sua mente, consagrando-a inteiramente a Deus. Paulo recomenda que os trabalhadores sejam esforçados e que sirvam aos senhores da terra como se o estivessem fazendo ao Senhor da vida, Efésios 6:5, significando dizer que só obterão êxito aqueles que trabalham cientes de que tudo quanto fazem, fazem-no para o Pai. Desta exposição de coração surgem os melhores líderes do Evangelho. Então veja, todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele deve saber que ele está trabalhando para Deus em qualquer lugar onde ele estiver. Então, se ele trabalha numa empresa, ele está representando Jesus Cristo ali. Ele é visto como representante de Jesus. Então, ele vai trabalhar de tal maneira que Jesus Cristo seja conhecido através dele, do seu trabalho. Então, ele não pode trabalhar de qualquer maneira, não pode matar serviço, né? Não pode trabalhar preguiçosamente, não pode trabalhar relaxadamente, porque ele está fazendo para Deus, é uma obra para Deus. Então, quanto mais se ele trabalhar exclusivamente para Deus na igreja.
Então, o seu trabalho deve ser de excelência, porque está sendo feito para Deus. E sempre em consonância, em intimidade, sendo dirigido, conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Do tópico 3 para o tópico 2, dedicação e esmero. Os sábios de coração jamais farão a obra de Deus sem dedicação ou esmero. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10. A atitude individual de quem serve estabelece uma grande diferença entre uma pessoa e outra. Os que trabalham de coração estão preocupados em executar com esmero as suas tarefas. Os que fazem o seu trabalho com mera obrigação ou buscando reconhecimento pessoal não podem jamais atender aos propósitos de Deus. Então, aqueles que fazem o trabalho para Deus, fazem com prazer, com alegria. Aqueles que fazem esperando recompensa lá no tribunal de Cristo e não aqui na terra. Então, esses são os que Deus usa poderosamente, são aqueles que Deus se agrada deles. Então, eles fazem um trabalho de excelência para Deus. Por isso, nós vemos uma grande diferença entre uma pessoa e outra, né? A gente vê pessoas trabalhando na obra de Deus e a gente sabe quem é que está realmente fazendo a obra para Deus e quem é que está fazendo a obra para si próprio. Às vezes para uma promoção pessoal, às vezes para ter aí um tapinha nas costas, né? Um parabéns, um elogio, né? Jesus, a palavra de Deus diz como vocês vão ter comunhão com Deus aí se elogiando uns aos outros, se agradando uns aos outros, querendo fazer as coisas para aparecer para os homens, muitas vezes para ganhar dinheiro. Veja só, então não é assim que se faz a obra de Deus, se faz a obra de Deus para Deus, para agradar a Deus. Então assim faremos uma excelente obra. Vamos à conclusão. A natureza paradisíaca plantada no coração do homem, quando ele ainda estava no jardim do Éden, mantém-se dentro de cada ser humano até hoje. Todos gostamos do bom e do belo. Isso é dom de Deus. Todo ser humano é inclinado para as artes, pois, como bem disse Leonardo da Vinci, a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Por essa razão, não pode faltar à igreja artistas de toda sorte, assim como não pode deixar de haver líderes para a condução desta obra primordial. Salmos 96, 1 e 2, 149, 2, 3, Êxodo 15, 20, 35, 30, 33. Assim, meus irmãos, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faze tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, olha, assim como foi plantado um jardim lá no Éden, né? O homem admirou aquele jardim, a mulher admirou, havia muita beleza, coisas de Deus, tudo criado por Deus, tudo muito lindo, maravilhoso. Então o homem dentro de si tem esse experimentar, esse vislumbrar das coisas que Deus faz, que Deus cria, né? Coisas maravilhosas. E o ser humano, então, tem esse desejo de fazer coisas bem feitas, bonitas, lindas, admiráveis, majestosas. Então, aquele que toca um instrumento, né, ele vai procurar treinar bastante, né, para que ele possa, através do seu instrumento, ele tocar as pessoas, tocar na alma das pessoas, né? Aí, aquele que canta, então, deve procurar cantar aquilo que vai trazer edificação, consolação, exortação às pessoas, que vai trazer transformação na vida das pessoas. Então, em todas as obras, todas as artes, tudo que o homem for fazer, deve fazer para a honra, glória e louvor do Senhor. Deve ser feito com o objetivo de conduzir as pessoas a Deus, à salvação. Se você ouvindo esta palavra, deseja entregar sua vida para Deus hoje, faça-o agora. Vamos orar juntamente com você. Você só precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus agora e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você agora é salvo, você recebe o Espírito Santo que vai morar em você a partir de hoje.
Vamos orar juntos agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você será curado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas. Oh, Senhor, todo o céu se alegra por uma alma que se arrepende, que se chega a Ti. Oh, Senhor, ajuda essas vidas agora. Recebe, Senhor, o pedido deles de perdão, de misericórdia. Eles estão agora arrependidos, confessando os seus pecados e crendo agora que Jesus Cristo, Teu Filho, morreu por eles e ressuscitou. Salva agora, Senhor, escreve seus nomes no livro da vida. Guarda, protege, livra de todo mal. Oh, Senhor, ajuda-os, capacita-os para fazer uma grande obra para Ti. Em nome de Jesus, todo aquele que está doente, está enfermo, seja curado agora. Solta toda doença, toda enfermidade, solta em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Lembrando que se você deseja os slides que nós usamos aqui, os estudos escritos, entre em contato conosco pelo WhatsApp, telefone 99951520454. Nós enviaremos para você gratuitamente. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, passe aí o link desse vídeo para os seus amigos, para que eles também possam aproveitar a lição. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.